Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Universo Education USA. O meu nome é Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC Rio. Trabalho também na coordenação do programa Oportunidades Acadêmicas, mestrado e doutorado. E vamos falar um pouco hoje sobre candidaturas de LLM, especificamente para os Estados Unidos, tá? Eu vou compartilhar a tela, vou fazer a apresentação, o que a gente acha que é mais produtivo aqui. Eu faço toda a apresentação, vocês podem colocar suas dúvidas no chat, podem anotar suas dúvidas. Assim que eu terminar a apresentação, vai ter um bate-papo, vocês vão poder tirar suas dúvidas. A apresentação vai ser gravada e eu também posso compartilhar os materiais aqui da apresentação com a Laís, para que vocês tenham depois essas fontes, tá bom? Ok. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, tá. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o processo de candidatura, que vale para LLM, vale para mestrado e, em alguns casos, vai valer para o doutorado também. Essa apresentação é específica para esses níveis. Primeiro, acho que é importante vocês saberem o que é o Education USA, né? Fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Nós estamos em 430 escritórios no mundo, mais de 45 escritórios no Brasil, e o que a gente faz é promover informações precisas, abrangentes e atualizadas. Por que a gente tem esse luxo de dizer que faz isso? Porque nós somos fonte oficial de informações sobre o ensino superior, porque as universidades americanas e os programas de pós-graduação, quando vem no Brasil, eles procuram os nossos escritórios, porque nós promovemos 3 feiras por ano de educação internacional, uma exclusiva para a LLM, e no ano que vem vai incluir também MBA. Então, em várias cidades, a gente recomenda fortemente que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, porque todas essas informações, toda a nossa agenda vai estar lá, né? E para todo tipo de candidatura, seja de graduação, mestrado, doutorado, o Education USA entende que é um processo complicado para o aluno que não é estadunidense. Então, a gente criou uma metodologia e que ela é fantástica. Eu uso isso no meu dia a dia, tá? Com qualquer estudante, eu uso essa metodologia. Primeiro, você tem que entender quais são as suas opções. Eu quero fazer um LLM. Precisa ter faculdade de Direito, não precisa ter faculdade de Direito. Eu posso fazer nos Estados Unidos? Será que o meu diploma é válido? Eu quero entender quando é que eu vou começar. Eu ainda estou na faculdade, estou terminando a faculdade. Eu estou me organizando financeiramente, estou organizando minha família. O perfil do candidato a LLM são pessoas adultas, então podem ter famílias, ter filhos. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai entender também se você precisa fazer prova de TOEFL, qual é a plataforma que você vai usar, tudo isso. Depois você vai entender como custear os seus estudos. Porque esse já é o segundo passo. Porque a última coisa que a gente quer é que você se prepare, passe um ano, às vezes mais de um ano, se preparando, fazendo tudo certinho e escolhendo programas que não estejam de acordo com o seu perfil financeiro. A gente está falando de um país que tem mais de 4 mil universidades que podem receber alunos internacionais, dessas quase 2 mil, cada uma tem diversos cursos de mestrado e doutorado, diversas concentrações de LLM, no caso de vocês. Não é necessário passar por uma situação em que você faça todo o processo de candidatura e só no final descobrir que você não tem como ir porque não está alinhado ao seu perfil financeiro. Então, o que a gente faz é, entendo o meu perfil financeiro e aí vou começar a fazer a escolha de programas. E aí você começa a preparar sua candidatura. Quando você vai fazer prova de TOEFL, você tem que pedir suas cartas de recomendação, tem que fazer os essays, são vários essays. Você vai precisar participar de infosessions dos programas, feiras.
Então, você precisa começar a preparar a sua candidatura. A gente espera, né, dentro da nossa metodologia, e acontece muito, tenho muito orgulho de dizer isso, que você seja tão bem preparado, tão bem preparada, que no final desse processo você possa escolher programas. E você escolhe o programa, você foi aceito em alguns deles, e você pode escolher o seu programa, e aí está na hora de você fazer a sua entrevista de visto. Fazendo a entrevista de visto é um processo que ele não é complicado em si, mas ele é rápido, os prazos é um pouco burocrático, tem a questão da universidade, a gente também pode ajudar vocês com isso, e a gente quer, né, que você vá para os Estados Unidos e comece a dar início aos seus estudos. Todo mês de julho, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque a gente faz um evento muito bacana chamado Orientação Pré-Partida. A gente convida alunos que foram assistidos pelo Education USA, alunos que foram assistidos e que estão indo agora, os que já estão lá, quem já voltou, representantes de universidade, representantes da missão diplomática, para trazer suas perspectivas. E é uma celebração, porque mesmo que você vá com sua família toda, ou você seja solteiro e você vá sozinho, é uma mudança muito grande. Então, está todo mundo ansioso. E essa é uma celebração e um momento de acolhida e de muita informação. Esse evento é gratuito, online. A gente recomenda fortemente que vocês participem. Julho está chegando, né? A gente preste atenção nisso. E aí, como é que você vai encontrar o seu best fit? A gente, como eu falei, quase 2.000 instituições que podem receber vocês. O best fit é algo que esteja de acordo com o seu perfil acadêmico, financeiro e vivencial. No caso do LLM, a gente está falando também de oportunidades de networking, de viagens, tudo isso está incluído. No caso das pessoas que vão levar a família, como é que eu posso levar minha família? Esse estado, como é que funciona? Eu posso levar meus filhos? Como é que eu faço isso? Então, é muito importante que o seu best fit seja esse aqui. Você tem que ter um planejamento financeiro, né? Você pode receber bolsas, você pode receber scholarships ou fellowships, você pode fazer o work study, que nesse caso aqui é você trabalhar um pouco na secretaria, trabalhar como assistente do professor, como teaching assistant, você pode ter ah, critérios para bolsas de estudos que são acadêmicos e financeiros, mas eu preciso dizer que é muito importante, que o critério financeiro, a need-based assistantship, o scholarship, ele só vem se você tiver mérito acadêmico. O mérito acadêmico, ele permeia tudo. Alguns programas vão focar só no mérito acadêmico. Inclusive, a maioria vai focar no mérito acadêmico. Agora, você pode ter algumas oportunidades de bolsas por necessidade financeira, mas que estão atreladas ao seu mérito acadêmico, tá? Outra coisa que eu acho que é importante deixar claro, assim, o LLM é um mestrado profissional. O mestrado profissional, ele implica em você, espera-se que você já esteja no mercado de trabalho, você já é um estudante, um profissional. Então, as bolsas de estudos, elas são um pouco mais limitadas. Existem bolsas, tá? Mas uma boa bolsa, assim, uma bolsa que você fica muito feliz, você chega a 40%. Aí vai ter um programa ou outro, um ano ou outro, que vai ter uma bolsa 100%, que pode chegar a 100%. Mas eu acho que é muito importante esse dado de realidade, tá? Como é que você vai descobrir onde estão as bolsas para você? Participando das sessões informativas das universidades, dos programas, participando dos eventos. A gente está falando de oportunidades gratuitas. Por que é importante participar das info sessions ou sessões informativas dos programas lá de LLM dos Estados Unidos? Porque você vai ter a chance de se apresentar para o programa, demonstrar interesse, você vai ter a chance de ouvir dúvidas de outras pessoas. E aí, quando a gente está no começo do processo, claro que vocês já estão com a Laís, vocês não estão exatamente no começo do processo, né? Vocês já têm um conhecimento.
Mas é muito comum que a gente, quando sabe um pouco menos, a gente tenha pouca dúvida. Que a gente não tem nem elementos para perguntar. Quando você começa a ouvir a dúvida de outra pessoa, de uma pessoa que está ali na audiência, e que é, sei lá, da Indonésia, da Nigéria, mas que tem uma dúvida lá, e você fala, nossa, mas isso é uma coisa que seria importante para mim. E aí você começa a formar o seu perfil. Então, a gente recomenda fortemente que vocês façam isso. E vocês vão poder conversar sobre bolsas também. Porque, por exemplo, na última feira de LLM, que foi em outubro, tinha uma universidade lá que tinha uma bolsa de 100%. E que era uma novidade para mim. Eu que trabalho com isso e que oriento alunos o tempo todo. Então, porque esse ano eles estavam interessados em dar essa bolsa. Então, você tem que ficar sempre de olho, tá? E tem também os empréstimos. E eu vou ser bem candid aqui com vocês. Tudo bem que os juros são baixos, porque a gente está falando de empréstimos em dólar. Mas é em dólar, né? Quem é que estuda, quem é que tem paz de espírito para se superar em termos acadêmicos e fazer networking, estudar para o bar e ainda pensar no empréstimo que vai ter que começar a pagar no dia 1 após a sua graduação. Então, talvez não seja uma boa opção, mas isso é muito pessoal. Né? A Laís está até rindo, né? Porque é por aí. E aí, esse quadro aqui, eu acho que ele é muito importante para mostrar exatamente o que você precisa de elementos de candidatura. Você vai ter as provas de aptidão acadêmica, vocês, no caso, e aí, olha só, aqui está escrito, ó, o SEC. Lá na frente eu vou definir para vocês. O SEC é uma coisa, o SET é outra coisa. Então, presta muita atenção. Mas o que vocês vão ter de provas são as provas de inglês, que normalmente os programas aceitam TOEFL e IELTS. Ainda não vejo o programa de LLM aceitando Duolingo, ainda que eu veja programas de doutorado aceitando Duolingo, LLM não tem aparecido, eu não tenho visto muito, mas isso pode mudar. Aí vocês podem perguntar, mas e o Cambridge? O Cambridge é aceito? O Cambridge é aceito em alguns programas, mas não é em todos. E aí, acho que vale pensar em otimizar recursos financeiros. Se eu tenho só um programa que aceita, ou dois que aceitam o Cambridge, e 27 que vão aceitar TOEFL e IELTS, talvez seja melhor fazer essas outras provas, porque você só vai ter uma despesa com prova e também você só vai precisar treinar para uma dessas provas, porque essas provas, na verdade, são um treino. É claro que você tem que saber o idioma, mas muito mais que saber o idioma para qualquer uma dessas provas é o treino do tempo, o treino do formato da prova. Então, assim, vamos otimizar recursos, tá? Se a gente tá aqui, o perfil de candidato a LLM, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm uma vida. Então, você já vai ter que administrar tanta coisa, né? Otimiza isso. Você vai ter também personal essay, personal statement, supplemental essays. Alguns programas pedem que você discuta sobre um caso que você participou é, no seu âmbito profissional. Você vai ter que traduzir histórico, diplomas, você vai ter que fazer as cartas de recomendação, você vai ter que fazer o seu currículo. E o currículo, ele está aqui embaixo, chama outros, mas eu não gosto disso, porque eu acho que o currículo, na pós-graduação, é o começo de tudo. Por quê? Porque nós, brasileiros, a gente cresceu para ser humilde, e eu estou falando por mim também. Essa humildade excessiva que a gente tem faz com que a gente não valorize ou valorize pouco as nossas conquistas. Então, é assim, eu participei de uma feira no primeiro ano da faculdade de Direito. Poxa, mas é uma feira que eu estava numa mesa atrás de uma pilastra, mas ninguém viu. Ué, mas você participou da feira e você ganhou certificado. Faz parte da sua vida. Então, você vai colocar que você participou dessa feira. Eu fiz esse trabalho voluntário lá, que, sei lá, era o primo do amigo do meu tio que me chamou para fazer um voluntário lá sei lá, para ajudar pessoas em vulnerabilidade, mas só foi 3 meses. Mas quantas pessoas você ajudou? Né? Então, assim, começa pelo CV, porque no CV, o que o CV faz? Ele vai te dar, não é para mim, e nem é para o programa para o qual você vai se candidatar, ele vai te dar uma clareza sobre o seu perfil. E essa clareza vai te ajudar a fazer as melhores escolhas de programas. Porque você vai entender melhor e vai se apropriar das suas aptidões, dos seus pontos fortes, e aí você vai olhar para o programa e vai falar assim: talvez eu não possa isso, não, isso é muito difícil.
E depois de um bom currículo, você vai falar, eu posso. Acho que eu tenho elementos para dar conta. O currículo vai te ajudar a escolher os melhores recomendantes e a sugerir os melhores, as melhores situações para que eles escrevam nas suas cartas de recomendação. O currículo vai te ajudar a escrever suas redações. Então, o currículo ele é a base de tudo, tá? E os serviços da Education USA. A gente está aqui no Getting Started, que é um Getting Started específico, esse foi um específico para mestrado e doutorado, mas a gente tem ao longo da semana, na nossa agenda, vocês vão ver nas nossas redes sociais, principalmente Instagram, a gente sempre anuncia os nossos eventos, a gente tem Getting Started várias vezes por semana, então vocês podem convidar outras pessoas para participar, são eventos online gratuitos, a gente faz orientação individual, a gente faz orientação em grupo, a gente tem office hours, a gente faz tradução, faz feiras, visitas de universidade, como eu falei, elas vão aos nossos escritórios, e os webinars que a gente faz nos escritórios do Brasil inteiro também. Então, hoje eu estou fazendo aqui do Rio, a Marisa é de São Paulo, daqui a pouco ela está fazendo um webinar lá no escritório dela, e aí a gente também anuncia. Então, assim, fiquem sempre de olho, porque não é só o Rio de Janeiro que faz muita coisa, assim, essa é uma rede muito ativa. E vocês têm muitas oportunidades gratuitas de se informar. E aqui essa nossa equipe maravilhosa. Eu sei, eu sou um pouco orgulhosa, mas sou mesmo. A Simone, que é a nossa chefe, a Head of Office, eu, a Laura e a Ana Luísa, a gente trabalha na PUC Rio, que é um escritório que também gerencia as feiras, então a gente é um escritório muito dinâmico, muito ocupado, mas todas muito apaixonadas pelo nosso trabalho. E se você quiser agendar uma orientação, a primeira orientação é gratuita, é só usar esse QR Code. Mas eu vou dar esse material para vocês, depois vocês podem ver isso. E esse aqui são os nossos contatos que também vocês vão receber, tá bom? E agora, pessoal, eu vou parar de compartilhar rapidinho, porque eu vou pegar uma segunda apresentação, que é a apresentação que eu acho que todo mundo está esperando mesmo, né? Que é sobre a LLM. E é bom ver a sala cheia de gente. E aqui, compartilhando novamente. Fernanda, Pois não. a Rafaela, ela Isa aqui, a Rafaela perguntou aqui qual foi a universidade que esse ano te surpreendeu com bolsa Eu 100%. não consigo lembrar. Eu falei na hora, eu falei, São poxa, tantos, caramba, isso. Eu mas não imaginei. lembro. É. Foi na hora, eu falei, gente, 100%? Alguém falou? Eu falei, não tem. E a pessoa falou, tem sim, olha, estão falando ali. Eu, tá, que bom. Então acontece, mas você tem que ficar de olho. E outra coisa também, que enquanto eu vou fazendo isso aqui, eu queria falar, é o seguinte: todas as vezes que vocês participarem de uma feira, não precisa ser a nossa feira só. Tem várias feiras, né? Que falam sobre LLM, sobre estudar nos Estados Unidos, e acho que isso vale também para outros países. Todas as vezes que vocês encontrarem um representante de universidade, gente, pegue o contato dessa pessoa. No final do evento, no dia seguinte do evento, do encontro, manda um e-mail. Ah, para a feira eu falei com 20 universidades. Escreve o mesmo texto para as 20 universidades. Olá, fulano de tal, só muda o nome, por favor, né? Olá, fulano de tal, que é Fernanda, eu estive com você ontem na feira, eu fiquei muito encantada com o seu programa, gostei muito, e eu vou considerar o seu programa para minha lista de candidaturas. Aí você pode nunca mais escrever para essa pessoa. Mas vai que você decide se candidatar para aquele programa. Vai se candidatar, escreve de novo. Oi, fulano, tudo naquele mesmo e-mail. Oi, tudo bom? Então, que legal. Eu vou me candidatar para o seu programa. Que maravilha. Por que você vai fazer isso? Porque tem a Karina e tem eu. A Karina fez tudo certinho. Escreveu para todo mundo, ela se comunicou, ela ia na InfoSession fazer a mesma coisa, né? Mantinha aquele contato ali. E eu só aparecia lá, fazia minha parte, mas assim, meio tímida, escondida. Aí, a gente está falando de candidaturas muito competitivas. Sobrou uma bolsa. Temos eu e a Karina. A gente é parecida, a gente tem um perfil muito parecido, profissional, acadêmico, a gente está ali para a par. Mas a Karina, ela está demonstrando interesse desde sempre. Para quem vai à bolsa?
É para mim ou para ela? E tem outra coisa também. Aí que eu vi dessa semana de uma aluna que era até de doutorado. Gente, vocês fazem a lista, é claro que vocês têm um programa que você quer muito e tem um programa que você até quer, você poderia ir, mas não é o seu preferido. Aí você está escrevendo lá a redação, e aí ela escreveu alguma coisa assim muito vaga, sabe? Eu falei, não, você tem que demonstrar interesse, falar que esse programa é feito para você, que você é perfeita para o programa. Ela falou, não, mas esse não é meu favorito, é um outro. Eu falei, não, mas sabe aquela coisa de namorado, né? Que está começando o namoro, que promete umas coisas que não precisa cumprir? É um jogo, não precisa cumprir. Você fala lá, eu te amo, te adoro. As universidades sabem que você está fazendo isso, porque aquelas pessoas que estão lendo seus essays, elas fizeram isso para entrar na universidade também. Porque todo mundo faz. Tá tudo bem, é parte do jogo. Cada vez que você encontrar com um representante da universidade, cada vez que você tiver algum contato, aquele programa é feito para você. Você está apaixonada. Não tem nada igual, tá? Guarda isso. Já falei do Education você, acho que eu não vou falar de novo aqui. E aí vou falar só um pouquinho do sistema jurídico americano, né? Existe a prova do LSAT, que é Law School Admission Test, que aí é o seguinte: aqui no Brasil, você saiu do ensino médio, você prestou vestibular, Enem, começou a sua faculdade de Direito em 5 anos, terminou a faculdade, maravilha, né? Você é advogado, faz a prova da OAB, advogado. Nos Estados Unidos, você faz a sua faculdade, bacharelado geral, e aí você vai fazer uma pós-graduação, que é a faculdade de Direito, que dura mais ou menos 3 anos. Para você fazer você vai estudar Pre-Law durante o teu bacharelado, e você vai fazer essa prova do LSAT, que é só uma prova que vai te dar, quando você se formou, você está advogado, Juris Doctor. Você faz o exame do bar no seu estado, lá onde você está, e você tem a licença para exercer a advocacia. E o que a gente recomenda, inclusive, assim, aluno de ensino médio aqui no Brasil, como aqui no Brasil o processo é muito mais simples para você ter o seu título de advogado, fazer sua prova da OAB, e o seu diploma é aceito nos Estados Unidos e em diversos países, parece que o mais inteligente é você fazer a faculdade aqui. Eu só estou explicando para vocês como funciona. A faculdade é melhor fazer no Brasil. Porque você vai fazer o OAB aqui, depois você faz o LLM, que eu vou explicar que vai poder fazer o bar lá nos Estados Unidos, mas você vai poder fazer os dois. Se você fizer só lá, o processo de revalidar para cá vai dar um trabalho danado, e é seu país, não faz sentido. Sem contar que você acaba muito mais rápido. Então, o melhor é você começar pelo direito aqui no Brasil, né? Aí você vai fazer o LLM. Você terminou seu bacharelado aqui, né? Fez a prova da OAB, e começou a trabalhar. Você vai ter uma visão geral sobre o direito nos Estados Unidos. Você pode escolher áreas específicas. Isso é um processo que dura 1 ano, 1 ano e meio. Você vai formar um network entre alunos, professores, advogados. Você vai poder fazer estágio. Você vai poder fazer uma coisa maravilhosa que o sistema de educação americano tem, chamado OPT. OPT é Optional Professional Training. Todas as vezes que você termina um grau nos Estados Unidos, e apesar de ser um mestrado acadêmico, profissional, ele é um grau nos Estados Unidos, você pode se candidatar a uma vaga de emprego com visto de 1 a 3 anos. No caso do LLM, que é normalmente ele é de humanas, existem LLMs, Financial Law, Corporate Law, às vezes o programa consegue colocar como STEM, que é exatas. E aí você pode ficar até 3 anos trabalhando. Mas, em geral, é 1 ano. Mas é uma oportunidade, assim, maravilhosa. Você também pode aperfeiçoar seu inglês voltado para o direito e pode se preparar para uma carreira internacional, porque você pode fazer o exame do bar, né, em diversos estados. Em alguns estados, você só pode, fazendo o bar naquele estado, você só pode trabalhar ali. Em outros estados, você pode trabalhar, eles aceitam pessoas que fizeram bar
em outro lugar, né? Esses aqui são alguns exemplos de concentrações de LLM, mas são só alguns, porque toda hora aparece uma coisa nova. Há um tempo atrás, assim, intellectual property era uma coisa assim, caramba, era o máximo. Agora se fala muito environmental law, então, assim, você tem várias possibilidades. E aí, dentro dos sites dos programas, você pode fazer a sua pesquisa. E uma outra dica, que também não está aqui na apresentação, mas que acho que é importante falar. Onde você acha os melhores programas? Quem são as pessoas que você admira na concentração que você quer entrar? Onde elas estudaram? Onde elas estão trabalhando agora? Onde é professor e professor, sei lá, adjunto, professor convidado? É para esses lugares que normalmente você vai, porque são as pessoas que é onde o que está acontecendo que te interessa, está borbulhando, né? Então você vai pesquisar nos sites, você vai encontrar muita coisa boa nos sites, mas fiquem de olho em quem vocês admiram, em quem vocês se espelham, se inspiram. O processo de candidatura ele tem um cadastro no ELSEC, que não é o ELSET. O ELSEC é uma plataforma que ela concentra as candidaturas. Raramente você faz uma candidatura de LLM fora do ELSEC. É um formulário único. Você vai precisar de currículo, você vai precisar fazer a prova do TOEFL, do IELTS, documentação acadêmica traduzida, cartas de recomendação e as redações, que são diversas, né? O ELSEC é essa plataforma aqui, recebendo essa apresentação, se vocês ainda não têm cadastro, vocês podem fazer, esse aqui é um link direto para o ELSEC. O ELSEC, ele é assim, o cadastro inicial ele é gratuito. Para fazer a busca de programas é por aqui. Algumas coisas você só consegue, algumas janelas aqui você só consegue abrir depois de pagar. Mas é bom ter o cadastro, mesmo que você não esteja pensando em fazer seu LLM nesse momento. Ah, isso é um plano para daqui a 2 anos, não sei. Eu recomendo que faça o quanto antes para você ir se acostumando com a plataforma. Então, aqui, como eu falei antes, você vai poder fazer pesquisa de programas, você vai poder comprar o Credential Assembly Service, que é tudo que você precisa fazer lá dentro. Você vai enviar o histórico para avaliação de credencial, carta de recomendação, vai fazer a candidatura, vai encomendar os Law School Reports, você vai poder acompanhar toda a sua candidatura. Então, assim, ele não tem como escapar do ELSEC, sabe? E aí, como é que você vai fazer a escolha do seu programa, né? A área de especialização, currículo é muito importante, o corpo docente é muito importante. Você também pode escolher, tem pessoas que fazem o LLM todo nos Estados Unidos, só um minutinho, Vanessa, tem pessoas que fazem o LLM todo nos Estados Unidos, e tem pessoas que fazem part-time, tem pessoas que fazem uma parte aqui, tipo, orientei uma moça que ela é mãe, tem filho pequeno, e o marido não podia sair daqui do Brasil. Então, ela fez uma boa parte do LLM dela online. Era part-time, uma parte online, foi UC Berkeley, se eu não me engano. E aí ela ia ela foi por 3 ou 4 meses e ficou lá e fez a parte dela, a parte presencial, né? E a vida estudantil, o número de alunos, os recursos que são importantes para você, que são oferecidos pela universidade, o perfil do alumni, isso é super importante. Quem saiu daquele programa está fazendo o que agora? Está trabalhando aonde? Você se vê trabalhando ali? Muitos programas têm o perfil do alumni no site, e isso é muito legal você ver. Networking, e possibilidade de fazer o bar, né? Diga, Vanessa. Ah, não, era uma pergunta, tudo bem, era uma Tudo bom? pergunta mais voltada para o LSAC mesmo. A documentação referente a tudo que você fez durante a sua vida acadêmica, enfim, você tem que enviar por correio, né? Mas as cartas de recomendação, as cartas de motivação, eu não preciso enviar por correio, vai ser só colocando, inserindo no site, não é isso?
Isso. A documentação que precisa ser enviada por correio, portanto, que a gente precisa se preparar com antecedência, Acadêmica. são só as. Tá, não, beleza. E o currículo também é pelo site mesmo, né? Tá, Isso. não, beleza, obrigada. Nada. Eu acho que você chegou um pouquinho depois. Vamos deixar as perguntas para o final, que aí a gente pode debater bastante, Tá tá? bom. Que aí eu consigo, que eu economizo o nosso tempo, assim, para a gente ter mais espaço para. E aqui, links úteis. Tem da OAB, né, da American Bar Association, da Association for American Law Schools, do New York State Board of Law Examiners, do Bar da Califórnia, TOEFL, IELTS, e duas coisas que eu acho que, assim, em termos de preparação, são muito legais. Primeiro é o nosso canal no YouTube, que eu acho que é uma pérola. Tem diversos vídeos, vocês podem estar separados, bem organizado. A library está separada por assunto, então você pode escolher LLM. Tem diversas sessions com law schools lá, diversas, que vocês podem assistir. E aí você vai se acostumando com o vocabulário, se acostumando com o que as pessoas podem entregar, vendo nomes das pessoas que apresentam, porque assim, você entra no site da UC Berkeley, sei lá, tem lá, contato. Aí o e-mail é uma entidade, né? Contato. Não tem a pessoa, você não sabe. É um extraterrestre? É um homem? É uma mulher? Não sabemos. Agora, nas apresentações aparece uma pessoa, olha que milagre. Aparece uma pessoa que tem nome e que, em geral, deixa o e-mail dela gravado ali para você, com o nome dela. Você falar com ela depois. Aí você tem uma dúvida, em vez de você procurar lá a entidade que você não sabe quem é, você vai no nome da pessoa e você já tem um contato melhor e ela já sabe que você está de olho e está assistindo gravações, está participando das sessions, e isso, de novo, network, network, network. E essa outra coisa aqui, com Sizes Nice, não sei se vocês conhecem, é o seguinte, tudo aqui está com link, tá? Vocês vão receber o material, tudo aqui está com link. Georgetown, porque, assim, existe o idioma e existe o juridiquês. Tem português e tem juridiquês português. Tem inglês, tem juridiquês inglês, né? São coisas diferentes. E a gente, né, primeiro nós somos latinos, a gente gosta de uma palavra, a gente é barroco. Tem que colocar a frase fica longa, né? A gente já gosta disso. Em inglês é conciso. E ah, no vocabulário jurídico, que é um vocabulário muito sofisticado, ele pode ser muito cheio de palavras também. Então, eles criaram um material para você escrever redações, escrever a sua candidatura de uma maneira que você coloque tudo que é necessário para mostrar o seu melhor, sem se enrolar muito. É para limpar o juridiquês. Isso aqui é um link de dentro da universidade, é muito maneiro. Adoro eu mando isso para todos, inclusive para alunos que não são de LLM. Eu acho que todos nós brasileiros a gente precisa de uma aula com Sizes Nice, porque a gente gosta de palavras, muitas. Outra coisa muito legal e gratuita é isso aqui. Isso é uma ferramenta que foi criada inicialmente para graduação. E a gente que trabalha com pós, a gente começou a gostar muito, porque era só para essay. É um curso, vocês podem fazer também, recomendo, que você faz no seu tempo, com módulos, para te ajudar a entender como escrever a redação para as candidaturas de universidades americanas. Porque o texto do personal statement, do statement of purpose, ele não é um texto acadêmico, ele não é um texto jornalístico, ele tem algum caráter técnico, que você tem que mostrar um pouco do teu conhecimento, mas ele tem um formato muito particular. Para começar, eu não sei se aqui todo mundo sabe, mas assim, porque a gente é criado para Enem, né, e para vestibulares, que você vai construir um argumento em terceira pessoa sobre um tema, né? Os essays para universidades americanas, eles são em primeira pessoa. Em inglês não funciona voz passiva, tem que ser voz ativa, frase curta e assim, sem citação, sem economize palavras. Então, isso já seria maravilhoso dessa ferramenta. Mas tem um capítulo só para application de LLM. E tem um capítulo para CV.
Então, recomendo aqui nesse QR Code, clicando no QR Code, você entra lá. Mas se você também colocar no Google Essay Writing Resource Center, já vai direto, porque é muito usada essa plataforma e é muito bacana, assim, recomendo muito que vocês usem isso aqui. Aqui estão os links para vocês seguirem a gente no Instagram e nosso calendário de eventos. Se você seguir a gente no Instagram, você não precisa nem do nosso calendário de eventos, tá? Porque tudo está no Instagram. É mais fácil, porque o calendário de eventos está dentro de um site. Eu acho que hoje, cada vez menos, as pessoas estão entrando em sites. Só que não precisam muito, né? Você ter aquilo ali no Instagram já é ok para você, tá? E, de novo, o nosso contato. Obrigada. Vou parar de compartilhar. E aí, estou aberta para perguntas. Tem 12 comentários aqui. Será que já temos perguntas? Peraí. Quais são as nossas redes sociais, Thiago? Education USA Rio, Education USA BR. Laís colocou obrigada. Esse material será disponibilizado, Patrícia. A universidade que me surpreendeu, eu esqueci, como eu falei para vocês. Perguntas no final da apresentação. Ah, tá bom, aqui uma mensagem da Laís. Qual o link desse site de Essay? Vocês vão receber isso aqui, mas Essay Writing Resource Center é onde você entra, tá? E você pode colocar no Google ou pode usar o QR Code que vai estar aqui na apresentação. Perguntas? Consegui? Ufa, acabei rapidinho para ter bastante tempo para a gente conversar. Fernanda, Karina, bom dia. Bom dia, Karina. Vamos lá. Eu estou começando, certo? Já ouvi muitas informações, mas qual é o primeiro passo? Você falou de fazer alguns cadastros, né, para a gente já ir se familiarizando com a questão do Uhum. admission, fazer o currículo seria, né, um start para a gente começar. Mas a gente fica ansioso, eu fico muito ansiosa. É muita informação, é uma riqueza, e eu quero alcançar esse lugar. Eu tenho muito interesse, mas como é que a gente deve iniciar? Procurar uma mentoria individualizada ou ir tentar individualmente ali fazendo esses cadastros iniciais? Eu queria só um pouco desse entendimento desse passo a passo para uma aluna, uma pessoa. Eu nunca saí do Brasil, né? Eu tenho 3 formações acadêmicas, já fiz pós, né? E já compartilhei ontem um pouco com a Laís, tá? Um pouco da minha trajetória, trabalho, preciso me sustentar, então, essa possibilidade de estudar fora, como buscar essas oportunidades de bolsas o mais próximo possível para que a gente consiga eh, ter uma condição de estar se mantendo lá fora, sem conseguir trabalhar, porque muitas vezes a realidade nossa é de que a gente termina tendo que dar um passo para aparentemente para trás, né? Abrir mão da carreira profissional como eu tenho. Eu já trabalho há 3 anos e meio numa mineradora aqui na Bahia e quero dar esse salto a mais. E estou casada, como é que eu alcanço esses espaços? Também tem a questão do PhD. Eu sempre tenho ouvido, já participei de lives de outras pessoas que trabalham com isso, né? E aí o PhD tem mais oportunidade de bolsa. Você tem É, mestrado? não tenho mestrado. Não tenho mestrado no Brasil. É a primeira vez que eu estou ainda Tá, enveredando nesse universo aí de oportunidades. Como é que funciona isso? Existe essa tá. possibilidade? Não existe? Não. Vamos por partes. Tá. Para você começar, seja para o PhD, seja para a primeira coisa que você precisa, que todos vocês precisam ter em mente, inglês é, é fundamental. Principalmente se você está na área de humanas, você vai escrever muito. Então, não tem como é, flexibilizar isso. Mesmo que demore mais tempo, porque uma coisa bacana da pós-graduação, aqui no Brasil é assim, né? O que é um bom candidato, né? Aquele candidato bonito. É alguém que terminou a sua graduação, foi direto para o mestrado, saiu do mestrado, foi para o doutorado, com 30 anos ele é doutor. Olha É. que lindo, maravilhoso. Mas para os Estados Unidos, o entre é fundamental. Saiu da graduação. O que você fez antes de ir para o mestrado? O que você acumulou de experiência para ir para o mestrado?
Você tá realmente adequado? Você tem um fit, o tal do best fit, para esse mestrado? Porque você vai fazer essa análise na hora de fazer essa escolha de programas e a sua candidatura tem que demonstrar isso lá para os programas. Então, você tem o best fit, e o best fit vem da parte acadêmica e profissional. Saiu do mestrado, levou um tempo, usou o mestrado, vamos para o doutorado. Então, assim, você tem tempo, você não precisa correr. Se você precisar de 3 anos agora para fazer uma boa formação de inglês, para que você tenha uma base robusta, use 3 anos para fazer isso. Não fica correndo. Eu tive um advisor ano passado, 55 anos, que foi fazer um doutorado. Então, ninguém vai te julgar por gênero, por habilidade, por idade, por nada disso, tá? Primeira coisa. Saindo do inglês, aí pensando aqui no LLM, fazer o seu cadastro do ELSAC, ficar acostumada, fazer o seu currículo ao mesmo tempo. Aí não paga nada ainda não. Você só vai mandar todas essas coisas, mandar carta de recomendação, é tudo pago. Então, Uhum. espera, você não tem que fazer isso agora. Ainda que uma coisa boa do ELSEC, que outras plataformas não têm, é que vamos dizer que você colocou a sua documentação acadêmica e eles fizeram a avaliação de credenciais, o Credential Evaluation, e você não foi esse ano, isso fica guardado lá no ELSEC, no seu cadastro. Você pode usar no ano que vem, no outro, no outro. Então, isso é bacana. Carta de recomendação, como você já pagou e você pode tirar e voltar, eu não recomendo você deixar de um ano para o outro, porque você mudou. Então, é melhor que você refaça. Então, primeira coisa, inglês. Segunda coisa, CV mais ELSEC. Treinar muito a sua escrita, porque, veja, tirando essas oportunidades de feiras, de infosessions, vocês vão enviar suas candidaturas para alguém que nunca viu seu rosto, nunca te viu sorrir, nunca viu sua gargalhada, ouviu o tom da sua voz, e você precisa se mostrar de uma maneira robusta, apaixonada, completa. Isso exige treino. Então, uma outra coisa também que eu sempre falo para os meus advisors de direito é assim: eu sou de letras, tá? Essa é a minha formação. Eu não sou advogada. Mas eu sei que advogado escreve bem. Escreve muito bem. Todo mundo aqui que está nessa sala é elogiado pela sua escrita. Aí você começa a fazer orientação. Aí, seu orientador, sua orientadora, começa a falar para você assim, então, será que a gente pode... o que você acha da gente mudar essa parte aqui da sua redação e fazer assim, assim, assim? Na terceira vez, você por dentro está pensando, quem é essa pessoa na fila do pão para dizer para mim, que escrevo tão bem, que a minha escrita não está boa? E aí, eu queria lembrar vocês que nós, eu, Marisa, minha colega que está aqui, a gente é treinado pelo Departamento de Estado americano. A gente é muito treinada. Então, eu não sou advogada, mas eu entendo de candidatura. E qualquer colega meu do Education USA tem o mesmo padrão, tem a mesma competência. Então, fica entre a gente, tá? Não vai sair, ninguém vai sair daqui falando, poxa, João escreveu em português, traduziu direto para inglês. Ninguém vai ficar só na orientação, a gente resolve ali, você vai aprender, e depois de um tempo você começa a fazer isso, sabe, naturalmente. Você nem vai ter tanto feedback assim. Mas é muito importante. Por que a gente faz isso? Porque lá na candidatura, a pessoa não pode... O texto não pode ficar ambíguo. Você tem que ter certeza de que tudo que você quis falar está dito e está dito com clareza. E está mostrando o seu melhor. Então, você precisa treinar. E isso pode levar 2, 3 anos, tá? E leva 2, 3 anos para vocês e leva 2, 3 anos para o aluno estadunidense também, tá? Pode levar menos tempo? Claro que pode também. Mas eu só estou colocando assim que não tem um juízo de valor, tá? Sobre o doutorado, que você perguntou. É uma coisa, a gente escuta isso e teve um post que eu fiz ano passado sobre isso, e lá no nosso Instagram, e ficou polêmico, o pessoal ficou nervoso. É o seguinte, gente, você, nos Estados Unidos, em algumas áreas, você pode pular da graduação para o doutorado. Mas pensa numa pirâmide, a sua vida acadêmica como uma pirâmide. A base da pirâmide é a graduação. Você entrou na graduação e aí você viu a vida acadêmica e você pode gostar, não gostar, mas você gostou. Você achou aquele negócio legal. Você vai para o mestrado. O mestrado
vai te ensinar a ser pesquisador. Você tem que sair do mestrado com um objeto de pesquisa. E aí você vai para o doutorado porque você já tem um objeto de pesquisa, que está comprovado que você tem um objeto de pesquisa. Porque você escreveu artigo, participou de congresso, trabalhou no laboratório, sei lá, fez grupo de pesquisa, não sei. Em algumas áreas, você pode comprovar que é pesquisador na graduação, normalmente nas áreas de exata, que você vai para o laboratório, que você já sai escrevendo artigo. Em humanas, é raro. Então, em humanas, não é muito comum que você saia da graduação direto para o doutorado. E é preciso dar esse dado de realidade para vocês. Acontece em exatas, mas não acontece muito em humanas, tá? O Murilo está com a mão levantada já há um tempinho. Por favor, Murilo. Obrigado, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pela sua explicação. Foi excelente, aqui já sanou várias dúvidas que eu tinha. Só que eu tenho mais 4 bem objetivas, tá? Prometo não tomar o tempo de vocês. Não. Primeiro, sendo bem objetivo logo direto. Você mencionou que as bolsas, né, oferecidas para o mestrado, enfim, são mais com objetivo de mérito acadêmico. E para o LLM, o mérito Mérito acadêmico. prático, isso, é isso que eu queria saber. Se o mérito prático, por exemplo, você tem um mérito acadêmico, talvez seu GPA não seja lá em cima, 4, 3.8, enfim, mas o GPA é bom, é ótimo. Só que você tem um mérito prático, que o envolvimento em OAB, seminário, publicação de livro, isso conta para bolsa? Isso é mérito acadêmico. Ah, tá. Então, Tá. o mérito acadêmico do LLM é a prática, vivência. Também, para nenhum grau, para todo, deixa eu reformular minha frase. Em todos os graus, todas as candidaturas, mérito acadêmico não se resume à nota. Tá. É quem você é na nota, e isso vale para graduação, garotada de 17 anos. Quem é você na sala de aula? Claro que a nota conta, óbvio, né? Mas ela não é tudo. O que você faz com a sua vida? O que você faz quando não é obrigado a fazer? Porque, por exemplo, você está falando de envolvimento com a OAB. Você não é obrigado. Você pode só ser associado da OAB e pronto, pagar lá sua anuidade e ser feliz. E você pode se envolver nas comissões, e você pode lutar por direitos de, sei lá, indígenas, mulheres, não sei, agricultores, advogados, né? Então, assim, claro que sim, claro que conta. E aí, como é que você vai comprovar isso? Você vai comprovar isso nas suas redações, porque eu não sei a água que esse povo lá nas universidades bebe. Se for mentira, eles pegam, sem nenhum certificado. O único documento que você precisa mandar, esse documento é o seu histórico e a tradução dele. Você não precisa mandar mais nada. Agora, você vai escrever, as suas cartas de recomendação vão mostrar, o seu currículo vai apresentar. Se você estiver mentindo, eles pegam. Se você não estiver mentindo, estamos aqui com um perfil que é abrangente. Murilo, ele faz um monte de coisas, ele tem publicação, sei lá, fez capítulo de livro. Aí vocês vão falar, você já viu o pessoal de LLM falando assim, ninguém lê este livro, Fernanda. E não tem problema, você publicou. Tem o ISBN do livro, não tem? Então tem livro, sabe? Eu trabalho para um site de direito, sei lá, eu contribuo para migalhas. Não sei. Você está fazendo alguma coisa. O que não contribui muito, gente? Eu preciso ser bem sincera com isso. Já ouvi assim, eu escrevo muito. Eu escrevo para o LinkedIn. Eu lamento. Mas se você não for um LinkedIn top, não sei o quê, que o próprio LinkedIn anuncia, se você for uma pessoa que tem muitos seguidores e que você escreve sobre jurídico nos seus posts, isso não é escrever. Tá? E publicações no site do escritório contam também? Sim, também vai contar, e vai contar também o que as pessoas do escritório falam sobre essas publicações, nas suas cartas de Entendi. recomendação. Tá. Conta sim. Não é uma comunicação acadêmica, como migalhas não é uma comunicação acadêmica, mas claro que pode contar. E tem macete para fazer isso, tipo, o que a gente faz normalmente é assim, o currículo tem que ser enxuto, né? Aí é aquele pesadelo. Vocês já estão nessa idade aí, vocês já fizeram um monte de coisas. Mil.
E aí, como é que faz? Aí a gente dá um jeitinho lá, diminui a letra, diminui a margem, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali. E outra coisa que a gente faz é colocar hiperlink para tudo. Então, tá bom, você escreveu no site do escritório, você listou lá no seu currículo, coloca o hiperlink para o site do escritório. Não garante que quem está lendo vai ver. Mas se Sim. quiser abrir, vai abrir. Mesmo que não entenda português, vai olhar para aquilo e falar: ah, tá, isso aqui é de verdade, isso aqui é um escritório. Isso é de verdade. Aham. Está acontecendo. Tá ótimo. Dá uns jeitinhos de Ótimo. comprovar. Obrigado, Fernando. Você já respondeu boa parte da segunda pergunta, que é: se o currículo for além de 2 páginas, contando evento, participação, a gente precisa reduzir ao que é mais importante para ser alinhado às cartas de recomendação, ou a gente coloca tudo? Então, a minha recomendação é, se o programa falar que tem que ter 2 páginas, porque às vezes o programa faz isso, ele fala que tem que ter 2 páginas, o programa fala que tem que ter um modelo específico, tem uma formatação lá pronta, só bota nessa formatação aqui, acontece. Se o programa não fala nada, você vai fazer o currículo, o que você não pode é enrolar. Tipo, escrever demais, essa coisa que eu falei que o brasileiro gosta muito de palavras. Ah, deixa eu explicar isso aqui. Se você botar um hiperlink, e o hiperlink for decente, você vai poder explicar menos, você vai poder botar número de horas, número de semanas que você trabalhou, é isso que importa. Né? Assim, se acostumar a escrever um pouco menos. Agora, nesses que tem 2 páginas, em que aí a gente tem que fazer isso que você está falando, Murilo. Você vai fazer um para aquele programa, você faz o seu currículo e o que a gente recomenda é assim: ah, tá fazendo o currículo? A primeira versão é enorme, ninguém está preocupado com nada. O que o teu orientador, né, o teu advisor vai fazer é te ajudar a limpar, tipo, não tem informação repetida, não colocar explicação demais. E aí, poxa, deu 3 páginas. Esse é o seu currículo base. Você Tá. vai ter alguns outros currículos que você vai, versões para certos Tá. programas. Então, para a gente limpar isso, é melhor, por exemplo, tirar coisas que foram feitas durante a graduação, por exemplo, um estágio, alguma coisa. É melhor deixar depois da Não graduação, sabemos, experiência não profissional? sabemos, porque tudo vai depender. Vai que você fez algum Tá, estágio lá na sua graduação que tem a ver com a área de concentração de tá, LLM que você quer trabalhar agora e você nem sabia. Você precisa tirar o estágio? Talvez você possa tirar, sei lá, é, o seu. Porque a gente participa muito de congresso na audiência, né? Ali como ouvinte, né? E aí a gente coloca, no Lattes a gente coloca, né? É natural colocar. Esse é o tipo de coisa que talvez você não precise colocar. Uma outra tá. coisa que a gente faz no currículo também, que ajuda muito, é assim: você coloca, se eu tenho, poxa, eu dei, não estou exagerando, sei lá, dei 12 palestras, mas nem todas as 12 palestras são importantes. Você coloca, sei lá, as 2 mais importantes e coloca um hiperlink embaixo, assim, click here for the full list of presentations. Aí abre um outro doc, um outro PDF com a lista completa. É um jeito de driblar um currículo enxuto. A gente Então, vai pode colocar uma funcionando. referência de um documento externo, né, no link. Isso, Pronto, isso. ótimo, A maravilha. não ser que eles digam. Esse ano foi a primeira vez que eu vi um programa falando: não coloque hiperlink. Tipo, acho que eles estão cansados das pessoas fazerem isso. Mas, assim, foi né? A maioria aceita. E a gente vai Tá. fazendo. A gente vai fazendo o que pode com o que tem, né? Tá, para finalizar aqui, para não monopolizar, talvez tenha respondido dúvidas de outras pessoas também, né? Mas, enfim, para não monopolizar, você falou do currículo. Presumo que as cartas de recomendação têm que ser alinhadas ao currículo e tem que ser de pessoas próximas que estão convivendo com você, tipo no último ano, nos últimos 2 anos, enfim. É isso, né? Ou pode Não. ser pessoas lá de trás, desde que a pessoa te conheça como profissional. Tá. E acho que é uma pergunta importante. Não sei se para todo mundo aqui, todo mundo aqui está empregado. É muito comum que você tenha o seu escritório enquanto advogado, advogada, né? E aí você fica numa situação, porque normalmente é uma carta, são 2 cartas acadêmicas e uma profissional. As cartas acadêmicas, aí assim, é um desafio, mas elas precisam ser acadêmicas, então pode ser da pós que você fez, pode ser da graduação, aí vai lá atrás, conversa com o professor, sabe? Vai ter que ser. Não tem como fugir. É muito chato, né? Pô, eu me formei em 2003, como é que faz?
Por sorte, eu tenho contato com uma professora, a outra já se aposentou. Como é que faz? Mas é isso. Você tem um desafio que a gente tem. Agora, a profissional, poxa, eu sou autônomo, como é que faz? De repente, tem um chefe que pode falar sobre você. Você pode perguntar para o programa se ele aceita que um cliente muito, assim, muito Relevante, robusto, vamos lá. relevante Isso. do teu escritório, né? Quando você sendo o proprietário do escritório, né? E se o seu cliente, que ele possa escrever. E as cartas, elas precisam estar alinhadas. Existe técnica para isso. Os alunos, orientados pelo Education SA, a gente tem material específico para isso, para ajudar você a levar, a fazer uma reflexão sobre o que você quer que determinado recomenda escreva e levar para ele, porque você certamente não pode escrever a carta, mas você pode sugerir. E aí, os recomendantes até gostam, porque quem faz cartas de recomendação, principalmente essas acadêmicas, que toda hora tem um aluno pedindo, é claro que a pessoa se lembra de você, mas ele não vai se lembrar dos detalhes, ele não vai lembrar de tudo. E tem um jeito de fazer também, porque a redação, toda a parte escrita, tem um elemento que a gente chama de show, don't tell. Não adianta dizer, assim, sabe, jogar adjetivo na carta. Ah, ele é resiliente, gosta de trabalhar em equipe, é um líder nato. Ninguém está nem aí para isso. Tem que mostrar que você é resiliente. Como? Dá um exemplo de quando ele foi resiliente. Dá um exemplo de quando ele foi líder. Né? Dá um exemplo de uma situação. Uma outra coisa também, assim, as cartas de recomendação, assim, na redação, é essencial que você pergunte o que foi perguntado. Responda o que foi perguntado. A gente gosta de falar, né? Eu quero me mostrar, deixa eu falar. Deixa eu contar aqui uma história. Mas ninguém te perguntou. E aí, a primeiríssima coisa que eles fazem é verificar se você respondeu as perguntas que foram feitas. Depois eles vão ver se está bem respondido. Mas a primeira triagem é responder o que foi perguntado. Então, muitas vezes nas suas candidaturas, você não vai poder falar de um desafio financeiro que você teve, de uma situação em que você teve que se superar para continuar estudando direito, ou no começo da sua carreira, que foi muito difícil. E aí, o recomendante pode falar sobre isso. Você pode dar essa chance para o recomendante fazer. Porque o recomendante não vai ser avaliado pela gramática, pelo número de. Assim, claro, ninguém vai fazer uma carta de recomendação no máximo 2 páginas, tá, gente? Mais que isso, os programas odeiam. Mas, E tem que assim, ser em inglês? Desculpa te interromper. Tem que ser em inglês ou pode ser em português e a gente manda a tradução? pode ser em português e mandar a tradução. Tá. Tá? Tem aqui alguém falando aqui alguma coisa. Só um minutinho, gente. Canal jurídico no YouTube conta. Ter feito um master em assunto correlato, aplicar para um LLM semelhante é bom, muito bom. Eu não sei se está falhando para todo mundo. Aqui está normal. Aqui está normal. Respondi as perguntas? Respondeu. Era só isso. E agora, para te agradecer a atenção, né? Só para finalizar, já te agradecendo, e perguntar se é possível migrar do LLM para o JD, né? Durante o Sim. curso, enfim. Sim. Só isso. Já encerro aqui minha participação. Obrigado. Perdão aí se eu monopolizei o espaço, tá? Não. Vanessa está com a mão levantada. A gente tem mais 2 minutinhos. Vai lá, Vanessa. Eu já estou bem avançada no processo, eu já enviei a documentação no LSAC, já fiz o TOEFL, estou bem avançada, assim. E agora, o que eu queria saber era a questão dos fee waivers. Como que a gente consegue, quais universidades costumam dar, porque assim, eu vejo muita gente falar, mas eu não sei como que eu consigo eles. E se é fácil também, se eu pedir um fee waiver, eu consigo. Olha só, eu sou da política do não, você já tem. Uhum, Se a universidade te disser não, tá tudo bem. Você não perdeu nada. Mas onde normalmente aparece o fee waiver? Indo às InfoSessions. Quem está uhum, aqui na InfoSession que registrou, a gente, se aquele programa está afim de dar fee waiver, é ali que ele vai dar. Vai te dar um código para uhum, você usar. Indo nas feiras.
As nossas Uhum. feiras, pode ter Fieldwave, nas feiras, outras feiras que tem, assim, nas feiras de mestrado, salão de estudantes, essas coisas. E você nos sites, assim, quando o programa não quer dar, não vai dar de jeito nenhum, em geral está escrito. Tá? Tem uma notinha lá, fee waiver, não damos fee waiver para aluno internacional. Ou assim, a nossa application fee já tem um valor bastante acessível, por isso nós não damos fee waiver para ninguém. Mas Eu, uma justificativa mais geral, eles costumam aceitar ou não? Tem que ser uma exceção, assim? depende. Eu não posso dizer, porque vai depender do ano, vai depender, porque a candidatura para qualquer coisa de pós, você não está se candidatando para a universidade, você está se candidatando para o programa. E o Uhum. programa vai ter prerrogativas naquele ano. Por exemplo, assim, de bolsa, uma coisa de bolsa. A Ohio State University, que é uma universidade muito legal, tem um LLM maravilhoso. Eles têm uma bolsa full por ano. Essa Uhum. bolsa não é do programa. É um ex-aluno rico, se não me engano, ele é grego, Uhum. e ele todo ano give back. Só que aí, como é que é feita essa escolha? Os melhores candidatos, né, que é aquele programa entende que são os melhores candidatos, eles dão o perfil para essa pessoa. E aí ele decide qual é a prerrogativa dele. Esse ano vai ter que ser uma mulher, porque tem 2 anos que eu não dou para mulher. Vai ser uma pessoa da Ásia, porque tem um tempão que não ofereço isso para alguém da Ásia. Então, as prerrogativas podem ser múltiplas. Tipo, sei lá, esse ano estamos querendo alunos brasileiros. Aí a gente vai dar um monte de fee waiver. No ano que vem, Entendi, eu quero da Colômbia. Então, o Brasil já vai entendi, ficar sem fee waiver. entendi. E a outra dúvida é se existe a possibilidade de eu nacionalizar o meu LLM como um mestrado. E se Sim, isso é fácil. fácil não sabemos. Assim, Fácil, Carolina comum. Bore, aquela plataforma linda, dá um trabalho danado. Como Assim, que é mais ou menos o processo? tá. Então, você vai fazer seu LLM. Você precisa ter um LLM que tenha thesis. Porque, não sei se todo mundo sabe aqui. Aqui a gente fala dissertação de mestrado, tese de doutorado. Nos Estados Uhum. Unidos é thesis de mestrado e dissertation de doutorado. O contrário. Então, é o contrário. Então, quando vocês ouvirem esses termos, pensam o contrário do Brasil. Se você precisa ter um LLM que tenha thesis, que tenha final thesis. Porque Uhum. você vai usar essa thesis, trazer aqui para o Brasil, você vai entrar numa plataforma, que aí é lá para frente, não é para agora. Tem uma plataforma do governo federal chamada Carolina Bore, e aí eles vão achar uma universidade, eles vão avaliar lá de alguma maneira, no método deles, alguma universidade que tenha algo parecido com isso que você estudou para ser avaliado por um especialista aqui do Brasil. E aí pode ser, sei lá, que você está em São Paulo e seja em Roraima a avaliação. Você pode repetir o nome da plataforma? Carolina Bore, Ah, tá. Obrigada. nada. Então, assim, só que isso leva anos, é caro. Mas Entendi. Tá. Não, tá ótimo. Obrigada. isso vale para qualquer área, tá, gente? Não só para LLM, não. Tá? Então, é isso. Ó, tem alguma coisa marcada para vocês 11 horas aqui, hein? Não, sou eu Ela aqui, está meus chamando. alunos, Fernanda. Primeiro agradecer, viu, a Fernanda, todo mundo do Education USA aí por esse acolhimento dos meus alunos, mas também quem estiver aqui presente e tiver essa disponibilidade de nos ouvir, sejam muito bem-vindos. Vamos agora voltar para o link da ESA, tá certo? Para a Escola Superior de Advocacia. Vamos ter relato lá de Tagore também, que viajou, teve essa oportunidade, assim como eu, né, de estudar nos Estados Unidos. E é só ingressar, tá? É gratuito, pode entrar lá e a gente espera Que vocês. legal. Que bom. Tá, Gente, foi um obrigada, viu, enorme Fernanda? prazer, viu? A Um gente, um abraço. prazer imenso, imagina. Eu vou postar as fotos lá também no nosso grupo do Por WhatsApp, tá, favor, Fernanda? por favor. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.